E aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. E nós estamos hoje, sábado, estudando o livro de Lucas. Já estudamos aqui o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e chegamos no Evangelho de Lucas e estamos no capítulo 4. Lucas, ele é um livro assim muito bom de ler, muito gostoso de ler, porque eu acho, né, na minha percepção, ele traz detalhes, uma abordagem bem minuciosa a respeito da vida de Jesus e é um livro excelente para nós estudarmos. Então fica aqui minha palavra de ânimo a você, para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, estude a Bíblia, ore, busque a presença de Deus, porque Ele é aquele que tem a vida eterna, né? Aquele que nos dá a razão de viver e é tudo para nós. Então, busque a presença de Deus, porque isso é um investimento para a eternidade. E gostaria de pedir a você também que você, por favor, se inscreva neste canal, curte, compartilha, deixa like, tudo isso ajuda e fortalece o nosso canal. Então vamos, né, estudar aqui um pouco. Eu queria dar uma luz maior, uma ênfase maior sobre a tentação de Jesus, que vai do versículo 4 até o versículo 13, vai falar sobre a tentação que Jesus passou, e nós vimos, né, no capítulo 3 que Jesus ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba, a voz de Deus disse: eis aqui o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. E aí Jesus ele está cheio do Espírito Santo, há uma visibilidade ali a respeito de quem é ele. Ali Jesus inicia seu ministério e logo depois Jesus, o versículo capítulo 4, versículo 1 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então Jesus, ele foi levado para o deserto, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, no propósito de ser tentado. Por que isso, né? Por que Jesus teve que ir para lá? Por que isso aconteceu? E aí há um fato muito interessante que eu já queria destacar logo aqui, é o seguinte: no Jordão, Jesus se identificou com a humanidade, conosco, como homem. Então ele se identificou com a humanidade que ele veio salvar. Ele era 100% homem. Mas no deserto, ele provou que podia salvar a humanidade, porque ali triunfou sobre o diabo. Então Jesus, ele, nessas narrativas, ele demonstra sua identificação com o homem. Ele é igual ao homem e ele veio para salvar o homem. Mas no deserto, ele mostra que ele não apenas quer salvar, que ele veio para salvar, mas ele demonstra que ele tem condições de salvar. Ele é o único que tem essa condição, essa prerrogativa de salvar, porque ele tem todo o poder. Então, nesse texto é demonstrado isso, que Jesus ele pode salvar. Se o diabo pudesse ter escapado daquele combate, certamente o faria. Ali no deserto foi lavrada sua derrota. A iniciativa dessa tentação, portanto, não foi de Satanás, mas do Espírito Santo. Quando Satanás sussurra em nossos ouvidos uma tentação, e aqui eu quero dizer então da diferença da tentação de Jesus para nós que somos tentados. Quando Satanás sussurra em nossos ouvidos uma tentação, um desejo interior nos aguça a dar ouvidos a essa tentação. A cobiça, dessa forma, nos seduz e nos leva a cair em tentação. Com Cristo não aconteceu assim, pois o incentivo interior ao mal, ou o desejo de cooperar com a voz tentadora, não existiu em Jesus. E aí alguém podia falar: então, como assim, né? Jesus não foi tentado na mesma proporção que a gente? Jesus ele foi tentado em todas as coisas. A diferença é que
Jesus ele não tinha já um coração pecaminoso, porque nós temos, então, quando nós somos tentados, por exemplo, externamente, internamente há o desejo grande dessa tentação, porque nós somos pecadores. Jesus não. Jesus não tinha essa prerrogativa. Mas, nem por isso, Jesus não pode ser acusado de não conhecer o que é ser tentado, porque ele sabe exatamente. E ele se compadece de nós que somos tentados. E Jesus, ao ser tentado, e vence o Satanás ali no deserto, ele prova que ele é aquele que pode nos salvar. Ele tem condições de nos salvar. E quem é essa figura, né? O diabo. O diabo não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. Tem gente que acha, né, que o diabo é uma coisa assim muito... uma ideia, um sentimento. Não, o diabo não é isso. Ele é um anjo caído, um ser perverso, maligno, assassino, ladrão, mentiroso. É a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, não descansa nem tira férias. O diabo é tentador, investiu com todas as suas armas contra o Filho de Deus para derrotá-lo. E saiu, obviamente, derrotado. O fato de sermos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, e de estarmos na prática da oração e do jejum, não nos isenta da tentação. Então isso aqui fica um alerta pra gente, porque tem gente que acha que se tiver uma vida piedosa, né, cheia de oração, de jejum, não será tentado. Mas nós vemos que Jesus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele foi tentado. Então, o fato de nós vivermos uma vida na busca pelo Senhor não nos isenta de sermos tentados. Pelo contrário, nós seremos muito tentados. O diabo tentou Jesus não depois de 40 dias de jejum, mas durante os 40 dias de jejum, como nós vimos aqui no versículo 1. Mesmo quando estamos envolvidos nas práticas devocionais mais piedosas, o diabo tenta nos distrair e nos desviar. O diabo é persistente e ele tentou Jesus de várias formas. E aí a gente aprende muito com tudo que Jesus passou e essa narrativa, para que nós possamos viver mais alertas e compreender a dinâmica da tentação, né? Então, por exemplo, um aspecto aqui sobre a tentação. Foi uma tentação que Jesus passou várias etapas. A primeira foi uma tentação física. O diabo falou, olha, se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Então faz isso. Foi nessa hora que o diabo propôs a Jesus resolver o problema social dos pobres fora do projeto de Deus. E é isso que nós vemos hoje em muitas militâncias políticas, por exemplo, ideológicas, onde o problema humano, existem tentativas de soluções não baseados em Deus, mas na força do braço do homem. Então tira Deus da jogada e fala, não, nós conseguimos trazer aqui a solução do ser humano, do problema social, do problema político, do problema econômico, nós conseguimos resolver sem Deus. E isso é um engano, isso é fora da vontade de Deus. Também Jesus passou pela tentação política, a ambição, né? O diabo falou, olha, se você me prostrar e adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. O diabo oferece Jesus um reino de glória sem a cruz. E isso é um absurdo. E o diabo nos oferece também uma vida fácil e feliz sem a cruz. Só que Deus, ele diz que se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz. A cruz, ela faz parte da vida cristã, ela é o centro do cristianismo, porque Jesus veio para a cruz. O diabo, na verdade, é um estelionatário, usando a arma da mentira, diz para Jesus que essa autoridade havia sido entregue a ele e que ele podia dar a quem quiser. Então ele é um grande mentiroso. O diabo oferece o que não tem, promete o que não pode cumprir. O diabo reivindica a adoração aberta, sem rodeios, exige que Jesus se prostre e o adore. Ele é muito ousado, né? Se ele fez isso com Jesus, imagine conosco. Aqui o diabo propõe a Jesus a glória sem a cruz,
a exaltação sem a renúncia, o sucesso sem a obediência a Deus. O diabo quer que o Criador se dobre diante da criatura. Não sugere a Jesus apenas desconfiar de Deus, mas apostatar de Deus. Jesus mais uma vez cita as Escrituras para desbancar as arrogantes exigências do diabo. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Uma outra tentação que Jesus passa é a tentação religiosa da presunção. O diabo transverte-se de religioso e cita o Salmo 91. Olha só como é que ele é ousado. Cita-o, porém, omitindo parte do texto e torcendo a sua correta interpretação. O diabo usa a Bíblia para tentar e não para edificar. Cita para produzir nos corações presunção arrogante e não fé. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus. A palavra do diabo é palavra do diabo. O diabo é um péssimo exegeta e um falso intérprete das Escrituras. O diabo omitiu a parte do texto que diz em todos os teus caminhos. Deus não promete guardar-nos em todos os caminhos, mas em todos os seus caminhos. Deus não é parceiro da nossa loucura. Deus não premia a desobediência. Nós devemos andar nos caminhos de Deus, e andando nos caminhos de Deus, então nós receberemos a proteção e o cuidado dele, dentro da vontade dele. E aí o diabo, ele torce, né, a palavra de Deus. E aí nós vemos, agora eu quero mostrar aqui quais as armas que Jesus usou para vencer o diabo, e nós podemos usar também essas armas. Em primeiro lugar, ele usou a plenitude do Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo. Nós, para vencermos o maligno, nós precisamos de armas espirituais, a começar por uma vida de intimidade com Deus e cheios do Espírito. Em segundo lugar, Jesus, ele tinha consciência da sua identidade. Quem Jesus era? Ele era o Filho de Deus, Salvador do mundo, o próprio Deus. Nós precisamos viver com a consciência de quem nós somos. Quem nós somos? Nova criatura, mais que vencedores. Filhos amados de Deus, através da obra de Cristo Jesus. Cada vez que nós nos apropriamos mais da nossa identidade, mais fortalecidos nós ficamos contra as mentiras do diabo. O diabo mente, dizendo: você não é respeitado aqui, você não é amado, você merece mais. E o diabo traz muita coisa na nossa cabeça, mas nós precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Em terceiro lugar, Jesus usou o jejum e a oração. A oração e o jejum são armas espirituais poderosas em Deus para desfazer fortalezas espirituais e anular sofismas. Quanto tempo nós temos gastado, investido a nossa vida no jejum, na oração? Queremos ter uma vida vitoriosa, mas não pagamos o preço de uma vida de devoção a Deus. Temos que ter cuidado com isso, né? Em quarto lugar, Jesus usou a palavra de Deus. Todas as investidas do maligno, ele usou a palavra de Deus, como nós temos feito aqui, estudado e tentado aprender mais sobre a palavra de Deus. E aí o diabo, ele é derrotado. O diabo, ele é derrotado. E nós podemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. E eu já quero falar dessas lições para o vídeo não ficar muito grande, mas fica até o final. Algumas lições práticas para a nossa vida. Primeiro, todo cristão deve esperar tempos de prova. Quando nós passamos por provas, nós não devemos ficar desanimados e surpresos e tristes por passarmos por provas. Jesus, ele passou, os seus discípulos passaram, a igreja primitiva passou, e nós vamos passar por tempo de provas. Segundo lugar, todo cristão deve estar atento aos diversos métodos do diabo. Ele sabe das nossas fraquezas, ele conhece as nossas vulnerabilidades, e ele vai usar das mais diversas formas, em vários tempos, para nos tentar e para fazer a gente cair mesmo. Em terceiro lugar, todo cristão deve acautelar acerca da perseverança do diabo. Ele é perseverante, ele não tira férias, ele está como um leão ao nosso derredor rugindo.
para tentar nos tragar. Então ele está realmente atento para nos derrotar. Outro ponto. Todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora da tentação. Você é tentado, eu sou tentada? Nós precisamos buscar esse socorro em Jesus. Primeira coisa, através da oração, da busca, do relacionamento com Ele. Todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora da tentação. Isso aqui tem que ficar firme em nossa mente. Mais um ponto. Todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite ser provados além das nossas forças. 1 Coríntios 10, 13 vai falar sobre isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Nós precisamos compreender que por mais que dentro de nós existe essa cobiça, e então nós somos tentados por fora e por dentro, mas nenhuma tentação é além das nossas forças. Em Cristo nós conseguimos vencer as tentações. E por último, todo cristão precisa resistir ao diabo. A palavra de Deus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Tiago 4, 7 diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos resistir ao diabo, mas também podemos lembrar que se nós cairmos em tentação, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. E Deus, ele quer nos dar novas chances, Deus, ele quer nos perdoar e fortalecer as nossas vidas. Então, se você é tentado, se você caiu em tentação, não se prostre, não desanime, não desista da caminhada cristã. Entenda que Deus está cuidando de você. E Deus, ele vai te dar a vitória. Na realidade, nós já somos mais que vitoriosos. Jesus venceu. E essa vitória ele nos dá. Então, se você tropeça, cai, tenha calma, confie no Senhor, que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E aí o texto continua falando que Jesus ele volta para Galileia. Depois, quando ele chega em Nazaré, ele entra na sinagoga. E é interessante porque o versículo 16 fala assim, quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume. Jesus ele tinha o costume de ir na sinagoga, ele tinha o costume de se reunir ali com as pessoas que também buscavam a presença de Deus, e ele tinha prazer nisso. Nós precisamos ter prazer em buscar a presença de Deus, em ir à igreja e nos reunirmos. E aí Jesus ele abre a palavra de Deus, ele lê um texto de Isaías, dizendo o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E ele fecha as escrituras, né, no livro de Isaías, ele fala assim, então ele começou a dizer, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus, então, publicamente, mais uma vez, Jesus fala, olha, chegou aquele que foi prometido, o Messias, eu sou o Cristo. E aí o povo se rebela ali contra ele, e ele diz, olha, o profeta não tem glória na sua própria pátria. E o povo leva Jesus para um despenhadeiro para matá-lo. O diabo, ele estava furioso e ele queria acabar com o ministério de Jesus de alguma forma. Então ele usou essas pessoas para levar Jesus ali, as pessoas furiosas contra Jesus, para já matá-lo ali, sem cruz, daquela forma. Só que Jesus sai por entre a multidão, obviamente, porque aquele não era o momento e não era daquela forma que Jesus iria se entregar por nós, né? E aí Jesus começa seu ministério, pronto, atuante. O que Jesus está fazendo depois da infância dele, aí o batismo, né, com 30 anos, aí ele é tentado e aí ele adentra o seu ministério. E aí ele começa, né, expulsando espíritos malignos. O texto do versículo 31 até o 44 vai falar que Jesus, ele cura dezenas de pessoas, mas Jesus não era aquele que as massas estavam na frente dele e ele, sei lá, jogava alguma coisa e curava assim, atacado, né? Jesus, ele sempre tem um relacionamento com o ser humano singular. E Jesus, ele recebe cada pessoa,
ele trata na vida de cada pessoa, ele cura, ele liberta da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Existiam muitas pessoas endemoniadas, o inferno estava em convulsões, porque a luz do mundo chegou, e o diabo ele veio com muita fúria, mas Jesus, ele foi a luz reinando e as trevas se dissipando na presença gloriosa de Jesus, e ele começa então seu ministério tão maravilhoso aqui na terra. E aqui eu vou encerrando o capítulo 4, semana que vem, próximo sábado às 11 da manhã, nós vamos estudar o capítulo 5, e eu gostaria de animar você a ler a Bíblia, buscar a presença de Deus, porque este livro, ele é precioso. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Semana que vem temos mais vídeos aqui, todo sábado principalmente, estudando a palavra de Deus. E esse mês de maio tem vídeos aí todos os dias sobre o livro de Provérbios, comemorando aí um ano, né? Já tem um ano que eu tenho o canal. E aí eu fiz aí no mês de maio aí, todos os dias nós estudamos um capítulo do livro de Provérbios e aprendemos dela. A bênção. Aproveite aí o que tem aqui no conteúdo desse canal. Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.